O programa de hoje vai pedalar pesado. Mountain bike ou bicicleta de montanha é um tipo de bicicleta usada na mountain bike, uma modalidade de ciclismo. É um esporte que envolve muita força, resistência, concentração e autossuficiência, ou seja, exige muito lado psicológico para enfrentar os diversos obstáculos. Um verdadeiro desafio. O Opinião Livre de hoje conversa com Viviane Faveri, ciclista profissional, bicampeã brasileira de cross country maratona e campeã do Brasil Ride na categoria dupla feminina. É tudo isso? Tem mais algumas coisas, mas destaque, esses são alguns destaques. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. O que mais além do que eu falei? Bom, tem algumas provas recentes. Todas as provas amadoras que eu participei esse ano, eu consegui levar o título. E no cenário profissional, um grande destaque foi um 5º lugar numa prova na Itália, no Lago de Garda. E uma prova super difícil, longa, ultramaratona naquelas montanhas das Dolomitas que não acabam nunca. E no Brasil, 2º lugar numa prova UCI, uma prova muito importante. O UCI é o órgão que regulamenta o esporte. Então, qualquer prova que é vinculada ao UCI é uma prova muito importante. E um top 10 numa prova UCI vale muito. Então, tô trabalhando aí, competindo. Grandes conquistas. Né? Agora, como é que você chegou nesse patamar? Né? Ser bicampeã, por exemplo, é uma prova que exige tanto do físico do atleta, é uma grande conquista, mas é tudo junto. Como é que você chegou nessa área do ciclismo e já com tão bons resultados? É uma história longa para contar um período curto de tempo, porque em muito pouco tempo eu fui do zero a campeã brasileira. Eu comecei a pedalar com 25 anos, hoje eu tenho 31. E aos 28 eu fui campeã brasileira pela primeira vez e esse Quer dizer, ano... 25 começou, por quê? Porque você gostava de ciclismo? Então, aí que também tem a história antes. Eu nem sabia que mountain bike era um esporte. Na verdade, eu sou formada em propaganda e marketing, sou da cidade de São Paulo e tenho mais de 10 anos de experiência com veículos de comunicação na área de marketing. Só que eu não estava feliz, eu estava com 23, 24 anos, com uma excelente colocação profissional, mas infeliz, angustiada, não sabia por quê. E aí eu fui aos poucos, na época eu tomei coragem, pedi demissão do meu emprego, falei para os meus pais, olha, não tá certo, eu preciso recomeçar. Acho que eu escolhi essa carreira, não tá me deixando feliz. Na verdade, caminho. Olha, não tô bem, eu preciso ver o que é, porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, assim que eu entrei na faculdade, já na área. Tá. E então isso foi crescendo, eu me formei já empregada, tudo muito bem, muito bom. E foi quando deu o choque que eu não tava, assim, eu tava indo todo dia pro trabalho chorando, me questionando por que eu tô aqui, o que eu quero fazer e tal. Porque aí, no caso vai para dentro do escritório, né? Quer dizer, você passa aí essa coisa livre de você praticar o esporte. Eu vivi o oposto. Porque hoje eu sou uma pessoa que quer estar o mais próxima da natureza possível, preciso estar na minha bike o máximo de tempo possível, nas trilhas, e é o que eu amo fazer. E eu estava vivendo uma rotina de uma pessoa, de uma cidade extremamente urbana, São Paulo, capital, pegava trânsito para ir para o trabalho, horas de trânsito, aquele estresse, trabalhava o dia inteiro, fazia hora extra, aquele negócio de happy hour, aquele negócio que você não controla a alimentação. Era uma vida que era o oposto do que eu vivo hoje, ou seja, eu estava muito desconectada de quem eu realmente sou. Até então você não sabia o que era. Mas eu não sabia, né? E eu não tinha essa referência em casa, porque na minha família todo mundo gosta de São Paulo, é uma família super, assim, gosta de viajar, a gente, desde criança eu ia muito para o sítio, mas não tem esse anseio de estar conectado com a natureza ou de fazer esporte em altíssimo nível. Isso é uma coisa que eu que trouxe para a família. Então, naquela época eu ainda não entendia como, e eu não achava que esporte era algo importante e sério.
Eu levava o esporte como um lazer, que é como é visto. Infelizmente, era visto assim na época. Hoje, acho que isso está começando a melhorar. Depois das Olimpíadas, acho que a gente começou a ver uma mudança nessa visão. Que é bom para tudo, né? Desenvolvimento de um país, desenvolvimento da educação de um país passa pelo esporte. Sim, muito bem. Então, acho que o Brasil está dando passos de formiga nesse sentido e eu passei por isso. Eu que hoje sou uma atleta profissional, naquela época não reconhecia o esporte como algo importante. Então, eu passei por esse processo de falar, não, peraí, isso é muito importante para mim. Então, foi quando eu larguei meu emprego, fui trabalhar numa ONG aqui em São Paulo, no Capão Redondo, e tinha uma fábrica de criatividade. E nesse período, trabalhando na ONG, buscando um trabalho que tivesse mais sentido para mim, foi que o esporte eu comecei a deixar o esporte crescer. Eu comecei a treinar... Mas já com mountain bike? Não, ainda era corrida, corrida a pé. Que é fácil de fazer. Qualquer um pode pegar um tênis e sair correndo. E aí eu me associei a uma assessoria esportiva para ter um treinamento correto e para conhecer gente, para me enturmar. E aí eu treinava, aí tinha que ter uma disciplina de treinos para até poder evoluir nos treinos e fazer sentido estar numa assessoria. Então, isso que foi me chamando. Eu fui cada vez mais conectada a esses treinos e querendo evoluir nos treinos, querendo me alimentar melhor para ir melhor nos treinos. E o trabalho na ONG em paralelo, mas esse negócio do esporte crescendo. E aí eu fui me conhecendo melhor, foi uma época que eu me permiti olhar para mim e falar, peraí, o que eu gosto, né? O que eu quero? E eu percebi que esse negócio do contato com a natureza era importante. Maravilhoso, principalmente essas imagens que a gente vai ver daqui a pouco. Mas fala um pouquinho da mountain bike, você nem sabia que era esporte? Não sabia que era esporte. Quer dizer, é uma modalidade, são várias modalidades? É assim, dentro do ciclismo existem várias disciplinas, o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, existe até dentro do ciclismo uma dança que está tendo, hoje está tendo o campeonato mundial de dança do ciclismo indoor. As pessoas ficam em cima da bicicleta. É um balé na bicicleta, é lindo de ver. É muito legal, tem futebol de bicicleta. Olha que sensacional. Enfim, tem N modalidades na bicicleta, inclusive o mountain bike. Dentro do mountain bike tem o downhill, tem o enduro, tem o BMX e tem o cross country. E na modalidade cross country tem aí mais duas vertentes, que é maratona e cross country olímpico. O olímpico é a modalidade olímpica, que é em um circuito, dura 1h30 e cheio de obstáculos, altíssimo nível técnico. E a maratona é longa distância, vai de 4, 5, 7 horas, de 50 a 200 quilômetros e pode até durar vários dias, podem ser várias etapas. Eu queria, inclusive, a gente preparou as fotos para colocar primeiro dos seus campeonatos, mas eu queria colocar primeiro o vídeo para as pessoas entenderem, né? Porque no vídeo já dá para explicar e dá para mostrar bem essa performance justamente na montanha. Porque o que eu fico impressionada quando no caso você ganhou outra maratona e tal, você fica dias pedalando, né? Dias. A maratona são dias, essa modalidade que você está, o cross. O cross country maratona, a modalidade que eu sou campeã brasileira, ela que é o XCM, né? Cross country maratona. São 4 horas de prova, mais ou menos. As ultramaratonas, que são vários dias, é assim, cada dia é como se fosse uma prova de um dia. Então, só que é um dia seguido do outro. Então, um dia você pedala 3h30, um dia é 4h30, outro dia é 7 horas, outro dia é 2 horas. Cada dia é um percurso. Mas sempre percurso na montanha. Sempre percurso na montanha, com muita subida, muita trilha, muita exigência física. Então, você tem que ter um controle ali do ritmo, porque se no primeiro dia você já sair explodindo, no dia seguinte vai faltar lenha ali. Mas o ritmo é sempre muito intenso, né? Muito, sempre. Não dá para subir devagar, não. Esse treino todo que você tem que ter, você faz sempre na montanha ou você faz fora? Eu também faço treino em circuitos mais planos, com um bike de estrada, eu não treino só na montanha com mountain bike, eu também faço treino nas estradas, porque é um conjunto de coisas que o corpo tem que assimilar. Então ele tem que assimilar treinos de subida longa, mas ele também tem que assimilar treinos no plano, fazendo muita força, treinos
com cadência mais alta, que quem faz spinning já experimenta isso dentro da própria academia. Você consegue, essa força, né? Você consegue, aliás, fazer treinos de bike sem sair de casa. Sabendo como controlar o ritmo, tendo um rolo, né, um trainer que a gente chama, você coloca a bicicleta ali, encaixa ela e você consegue simular os treinos de montanha, de estrada dentro de casa e no spinning também. Eu quando eu vou fazer spinning não ponho força não. Força aí não. Você só trabalha o cardio. Eu não ponho não. Eu fico imaginando eu na montanha, que desastre que ia ser. Agora, você rapidamente, você disse que você já foi campeã. Quer dizer, você fez todo esse treinamento, você entrou no esporte, você descobriu essa maravilha que é o benefício do esporte. Agora, daí para ser campeã, justamente numa categoria como essa, que exige tanto esforço físico, o que realmente foi o diferencial? Então, voltando um pouco àquela história que eu estava contando, quando eu descobri, através da corrida a pé, a corrida de montanha, através da corrida de montanha, eu descobri os esportes de aventura, as corridas de aventura. E as corridas de aventura, ela envolve mountain bike, que foi quando eu entrei para o mountain bike. Foi quando eu me vi pela primeira vez com uma bicicleta na montanha, numa trilha, sem saber o que fazer. E eu estava lá, era em Campos do Jordão, no estado de São Paulo, e eu falava, mas como que alguém pedala nisso daqui, né? Eu paulistana, que só não sabia o que era uma trilha. Então, e aí me falaram, não, todo mundo passou pedalando por aqui. E eu tive que empurrar a bicicleta porque eu não tinha a menor noção de como pilotar uma bicicleta. E quando acabou essa competição, eu estava completamente encantada pelo esporte. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso. Olha o que é, né? E eu estava vazia, eu estava triste, assim, porque eu não estava encontrada na vida. E eu encontrei uma coisa que me interessava muito, que me chamou. A sua alma se conectou com aquilo. Foi. Né? Foi um todo, né? Foi um alinhamento. E aí foi isso que as pessoas me perguntam, como que você chegou tão rápido no resultado nacional? Resultado, sim, porque já foi campeã. Então, e eu acho que foi a minha vontade de ter um propósito maior na vida, de estar mais conectada comigo mesma. Pensar, poxa, eu tô há 25, 26 anos perdendo tempo, entre aspas. Eu quero agora dar tudo que eu posso para evoluir nesse esporte. Mas não pensava em me profissionalizar. Eu simplesmente me encantei com a ideia de ter controle da bicicleta e de me especializar em um assunto. E dentro disso, quer dizer, quanto tempo demorou de treinamento para você chegar nesse resultado? Foi em 2012, foi na Páscoa de 2012 que eu comecei um treinamento específico com a minha treinadora Adriana Nascimento. E foi em agosto de 2015 que eu venci o Campeonato Brasileiro. Então, tem 3 anos. Foram 3 anos. 3 anos de muito treino intenso. Mas trabalhando período integral como executiva e... de madrugada, de fim de semana, que eu treinava na mountain bike. Então foi uma vida dupla por um bom tempo. E só depois que eu fui campeã brasileira, que eu levei a Brasil Ride, que daí sim eu recebi uma proposta para integrar uma equipe alemã. Essa aí você vai contar daqui a pouco. Peraí, calma, que vai ainda. É tudo muito rápido na carreira da Vivi. Muita história. Vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre de hoje está conversando com Viviane Faveri, ciclista profissional, bicampeã brasileira de cross country, maratona, campeã do Brasil Ride na categoria dupla feminina, super campeã. A gente estava falando, né, que essa mudança rápida na vida dela veio justamente quando ela conseguiu se encontrar e sair daquela vida fechada e engessada para começar, mesmo sendo executiva, começar a curtir os prazeres do esporte até se profissionalizar. Aliás, temos medalhas aqui. Essas medalhas são de que competição? São as medalhas dos campeonatos brasileiros que eu participei. Então, 3 no total, que representa a quantidade de tempo que eu venho competindo profissionalmente. São 3 anos. Então é da mesma competição. São duas de ouro, é isso? São 2 de ouro do bicampeonato brasileiro e uma de bronze do ano que eu fiquei em 3º lugar.
Essa medalha de bronze está prestes a virar uma medalha de prata, porque a campeã do ano foi desqualificada. E o esporte tem desses problemas, né? A gente acompanhou aqui várias notícias nas Olimpíadas, Jogos Olímpicos, de equipes que foram desclassificadas porque depois descobriram o uso do doping. Então, aconteceu isso no Brasil com a campeã naquele ano. E eu cheguei a 1 minuto da segunda colocada ali disputando a medalha de prata, fiquei com o bronze. E agora essa menina com a qual disputei, ela ganha a medalha de ouro e eu devo trocar essa medalha pela medalha de prata. A gente tem algumas imagens, né, algumas fotos da Vivi com os campeonatos e com as grandes vitórias que ela conquistou, né, Vivi? Uma foto da Copa do Mundo na Alemanha. Como é que a gente terminou o primeiro bloco falando de você ter sido convidada por uma grande equipe alemã? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Eles me conheceram na Brasil Ride, que é essa prova no Brasil de nível internacional muito forte, na Bahia, acontece todo ano lá. E eles me viram competir, gostaram de mim e depois veio o convite para eu integrar, para eu me profissionalizar de fato. E aí foi quando chacoalhou meu mundo, porque eu falei, peraí, o que eu vou fazer? Então, se eu aceitar, eu vou ter que largar meu emprego, mudar totalmente de vida, uma coisa completamente incerta. Se eu não aceitar, eu vou passar o resto da minha vida pensando como teria sido se eu tivesse aceitado. E aí, depois de muita conversa, minha família, né, um pouco tensa em relação a isso, mas eu tive apoio do meu marido, que foi o mais importante. E eu tomei coragem, pedi demissão e saí do meu apartamento, porque daí exigia também diminuir os custos. Comprometimento, né? E aí eu fui para a Europa, fui para a Alemanha, fiquei competindo lá durante o primeiro semestre de 2016. Fiquei com eles 2 anos, na verdade. Em 2017 eu também fui para a Europa fazer temporada na Europa com eles. Você sentiu muita diferença de treinamento, de outro posicionamento, mundo. de comprometimento das pessoas em relação a esse esporte, ao esporte em si? Sim. O esporte lá o mountain bike está muito... Lá é onde o esporte acontece. Sim, na até Europa. porque, né, ajuda tudo, né? As montanhas, tudo ajuda. Segurança, estrutura, investimento. Então, assim, quando eu fui para lá foi quando eu realmente entrei de cabeça no esporte. E eu encarei essa experiência como uma faculdade, uma pós-graduação. Porque eu fui para lá como aprendiz. Eu já tinha 29 anos, já tinha uma grande bagagem de vida profissional, mas eu fui para lá como uma pessoa novata num assunto, no ciclismo, no mountain bike. E foi eu trabalhei muito, eu ralei muito, não é fácil, não é para qualquer um passar por isso. E exige muita força de vontade, porque você está todo o tempo lá sendo comparada com as melhores do mundo. E você não é fortalecida, você não é reconhecida como, nossa, olha o quão longe você já veio. Não, é o quanto falta para você se desenvolver. Olha só. Então é muito desgastante. Eu voltei para o Brasil, os 2 anos, eu voltei para o Brasil super cansada, assim, emocionalmente, psicologicamente cansada. Aliás, esse é um ponto até que eu quero tocar, porque a mountain bike, ela exige... Além disso, nessa concentração, exige que você, por exemplo, se você tiver algum problema, você mesma que tem que resolver. Como é feita essa preparação? Bom, você tem que ter um conhecimento mecânico. E isso você tem que ir lá e ir atrás. Você aprende consertando, corrente quebrada, câmbio quebrado. Está no meio do pedal, de repente você estoura um pneu. E você já faz tudo isso, tranquilo? Não, tranquilo, porque... tem algumas coisas que são bem elaboradas. Todo ano vem produtos novos, peças novas, a tecnologia aí tá... Cada vez... A tecnologia de Fórmula 1 tá na bike. Não acredito. Fibra de carbono, suspensão, câmbio eletrônico. Quer dizer, é um esporte caro também, um esporte né? caríssimo também. A logística dele é complexa pra caramba. Então, eu consigo fazer as coisas básicas, mesmo assim, vai mais uma coisa, eu, paulistana, meu pai nunca me ensinou a mexer nas ferramentas, eu fui aprender agora. Então, na Europa, eu tive que ralar pra caramba, aprendendo a cuidar da minha bike. Até porque foi o que você falou, você estava com as campeãs, né? Então, se virar. você tinha que, de alguma forma...
participar disso e aprender na Isso, marra. Agora, qual foi a sua maior dificuldade nisso tudo? O que você sentiu, assim, maior desafio para você? Então, para mim, a bike foi uma forma de eu me desenvolver como ser humano, porque eu era muito perdida, assim, eu não tinha foco, eu não conseguia terminar os projetos que eu começava. Nossa, quem te viu, quem te vê, hein? Então, aprender a entender o que está acontecendo, a se comunicar objetivamente. Então, para mim, a parte física é uma parte até mais fácil, porque você tem que ir lá, você tem que treinar, você tem que comer, você tem que dormir. E é muito fácil você fazer isso. O difícil é você saber comunicar, saber reconhecer suas necessidades, saber comunicá-las e também lidar com sentimentos. Quando o sentimento surge, como que você vai lidar com ele, como que você vai controlar, o que você tem que compartilhar com seu chefe de equipe, o que você tem que guardar, para você manter a sua motivação, manter o foco no positivo. Porque quando você está lá na trilha, quando você está numa Copa do Mundo... É a mente, né? É a mente. O percurso é muito técnico, é muito difícil. Se você cometer erro, você vai se machucar. Cada rock garden gigante, tem saltos com gap, não tem opção de você desistir na hora H. Não dá para voltar? Não quero mais. Quando você se compromete com um obstáculo, você tem que ir até o fim. Imagino. E que aí, adrenalina, meu Deus. Então, você entrar na pista da Copa do Mundo, com as melhores do mundo, e se concentrar para você trazer o seu melhor, e não ficar pensando no quanto falta para você chegar lá, e se comprometer com o obstáculo, com o objetivo final, e controlar o medo. Isso tudo. É um trabalho interior muito grande. Muito. Né? Quando muito. você diz que hoje você é uma pessoa melhor, essa sua paixão pelo ciclismo e tudo que você está vivenciando, você talvez não vivenciasse a sua vida inteira. Exato. Eu cresci muito. Hoje eu estou morando fora de São Paulo. E vir para São Paulo, para mim, é um estresse. Porque... ainda bem que você veio, olha, obrigada. Imagina, estou me sentindo lisonjeada de você ter saído do seu canto da natureza para vir para contar aqui para gente. Para mim é uma honra estar aqui, como não? Mas eu quis comentar isso no sentido de... mudança de vida. Mudança. Então hoje eu falo assim, cara, como que eu consegui viver aqui tanto tempo? Tanto é que assim, eu tinha doenças, eu tinha gastrite, eu tinha psoríase, eu tinha uma ansiedade muito grande, eu não vivia bem, eu não dormia bem. E eu vivo, assim, minha vida mudou da água para o vinho. Eu sou muito mais saudável. Gastrite, tipo, sabe? Então... São todas doenças, você está falando, emocionais. Quer dizer, quando o emocional está bacana, aí você conseguiu juntar né, a natureza, o esporte, você pratica todos os dias, é isso? E muita gente me pergunta, quais são suas dicas de alimentação? Né? Às vezes a gente conversando com atletas amadores, eles querem dicas. E assim, o que eu descobri nessa minha jornada, que eu já fui a pessoa Caxias que levava a marmita para casa da avó, assim, vó, desculpa. Mas foi um processo importante de autodisciplina, de eu me conhecer e tudo, para eu chegar à conclusão que o bom senso é o que conta. Então, quando eu tô a fim de comer um sanduíche, eu como um sanduíche. Um refrigerante, eu tomo um refrigerante. Ai, que notícia boa. Mas não é todo dia, é com equilíbrio, né? Eu sei me alimentar bem, eu sei escolher o que vai no meu prato, porque eu sei o que me faz bem. Eu sei que se eu for num restaurante e pedir aquele risoto pesado, aquilo vai ficar lá. Principalmente na hora de treinar. Agora, por exemplo, antes de participar de uma ultramaratona, por exemplo, que você sabe que vai ser exigido muito de você. Durante esse período longo que vocês estão justamente na competição, é só água, tem uma alimentação diferente para poder aguentar todo esse esforço? Toda uma estratégia de alimentação. Existem alimentos hoje que são feitos para quem está pedalando, quem está correndo, para os esportes específicos. Então, tem os géis de carboidrato, tem as barrinhas que tem proteínas, tem sais. Mas isso tudo no meio da competição? Durante. Então, a camisa... Você já deve ter reparado que a camisa de ciclista tem bolso atrás. Sim. Já viu? Sim. Então, esses bolsos servem para levar comida, ferramentas de reparo de pneu, coisas assim. Quando eu estou treinando, eu levo o celular, que hoje é um item de segurança, né? Levar o celular junto. Okay. Nesse vídeo, eu estou com uma blusa mais solta que não tem os bolsos, porque é um estilo que a minha equipe usou pra gente mostrar um estilo de vida mais relaxado. Mas nas competições eu uso os bolsos.
E aí a gente leva os géis, barrinhas, na garrafinha tem isotônico, porque tem que ter reposição de sais, senão você não termina, não tem como. Não tem como, é muito desgaste. É um dos esportes, o ciclismo mountain bike, ele é um dos esportes com mais índice de VO2 dos atletas. O VO2 é quando você está bem treinado no mountain bike, você consome muito, você precisa de extrair o máximo de oxigênio do sangue. E os atletas bem treinados, eles mostram o maior índice de VO2 de qualquer outro esporte. O mountain bike e o esqui cross country são os dois esportes que exigem mais do atleta. Mais preparo físico. E o mountain bike, ele está num nível profissional tão alto que os atletas eles estão muito preparados. Os treinamentos são muito elaborados fora da bike também. Então, na academia, exercícios funcionais com propriocepção. Então, você vai lá, faz um exercício de força. No descanso do exercício de força, você sobe numa tábua de equilíbrio e faz malabarismos, porque é isso que a gente vivencia nas competições. Você faz uma subida muito intensa, técnica, com coração a 200, e aí na descida você não tem tempo de recuperação, porque não é uma descida fácil, é uma descida que exige muito do corpo também, por causa dos rock gardens, que são esses jardins de pedra, de obstáculos, raízes, degraus, pulos, saltos, enfim, coração não abaixa. Ô Vivi, a gente já está terminando a entrevista, até onde você quer chegar? O objetivo agora é Tóquio. 2020. Ok, que bacana. Olimpíadas. Qual que é o limite de idade para o ciclista? Não tem. Não tem? Não, porque a primeira geração do mountain bike ainda está competindo no mais alto nível no esporte. Tem atletas de 45 anos que estão top 5, top 3. Nossa, então você já tá no início. Teremos uma carreira ainda, porque você está com quantos anos? 31. Então se tem gente com 45, quer dizer, a plenitude da sua categoria ainda está por vir. O esporte é saudável, ele é um esporte de baixo impacto, então não é aquele esporte que causa lesões. E se você souber ser inteligente emocionalmente, a vida é longa no esporte. Que aí realmente é essa conquista que você... manter a motivação e saber ter a vida equilibrada. O dia a dia tem que ser gostoso, porque as competições são muito estressantes, a cobrança é muito forte. Se você é campeã, o patrocinador vai te cobrar mais no ano seguinte para você ser campeã de novo. Se você souber controlar e navegar nisso numa boa, você vai longe, porque o corpo aguenta. Olha, Vivi... Olha, tudo que eu preciso, porque eu sou uma defensora, né, do esporte como mudança de vida e realmente, principalmente na educação, né, você levar as crianças para o esporte, porque educa para a vida. Então, eu queria te agradecer muito a sua presença, tá? Parabéns. Obrigada. E muito boa sorte para você. Estaremos aqui esperando você pós-Tóquio, tá muito bom? Obrigada. Obrigada, Vivi. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.